Olá, começa agora mais um programa Gente do Rio. Nosso tema hoje é o evento mais importante desse ano para o país, a Festa da Democracia, Eleições 2022. Dessa vez, sob o ponto de vista da Justiça Eleitoral. Obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã. Tem reapresentação depois do Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, não esqueça de curtir e faça também o seu comentário aqui. Os anos pares são sempre mais animados no Brasil. Sabe por quê? Porque tem eleição. Esse ano são as eleições mais importantes, porque vamos escolher o novo presidente da República. Mas vamos escolher também senador ou senadora, governador ou governadora, deputado ou deputada federal, deputado ou deputada estadual, seja de que gênero for, ninguém quer votar em alguém que não respeita a lei, né? Então, é importante saber o que pode e o que não pode desde a pré-campanha eleitoral até o dia da eleição. Quem vai contar isso pra gente é a juíza Maria Paula Gouveia Galhardo, coordenadora da fiscalização da propaganda eleitoral do Rio de Janeiro. E também o advogado eleitoral Lauro Raba. Obrigada pela sua presença, Maria Paula. Eu que agradeço o convite, Mônica. É um prazer estar com você no seu programa. Muito obrigada também, Lauro. Prazer é meu, Mônica. É sempre um prazer estar com você. Maria Paula, agora nós estamos no período de pré-campanha, pré-eleitoral. Ninguém é candidato ainda até que as convenções partidárias aconteçam e as candidaturas sejam, então, homologadas. O que pode fazer nesse período e o que não pode? Bom, esse período ainda é vedada a realização de propaganda oficial. Então, nesse período não é possível o candidato pedir expressamente voto, que o eleitor vote nele. Outras manifestações de pensamento, de liberdade de reunião são toleradas nesse momento. Então, as reuniões partidárias, reuniões privadas em recintos privados, mesmo que seja para expor plataforma de governo, pretensões de realização, autodeclarações positivas é permitido nesse momento, e além de autopromoção também. Dizer que é o melhor candidato, que vai resolver todos os problemas. É o melhor pré-candidato, né? Sim, mas... Que agora não, ou pode dizer que é candidato? Pode até dizer que é candidato. A única coisa que a resolução 23.610 do TSE proíbe expressamente nesse momento é o pedido expresso de voto. Mas o número também não pode falar? Ainda não tem. Exatamente. Também não pode usar nem jingle, nada que vá usar na campanha depois, Exatamente, não é isso? Isso. Mas o pessoal do partido pode usar as camisetas, as identificações. Do partido, não só. com o nome do candidato. Não. Agora, essa coisa de camiseta com o nome de candidato, tem muita coisa assim que gera controvérsia, porque eles tentam burlar, né, Lauro? É verdade. Os seus clientes, por exemplo, chegam a te consultar sobre isso? Na verdade, Mônica, os advogados viram os chatos da campanha, né? Nós já somos aqueles que vamos sempre dizer o não, o que não pode, o que pode, e aí ficam, agora na era do WhatsApp, ficam os cabos eleitorais, os familiares, os candidatos, todos perguntando o tempo todo. Sobre a camisa em si, a nova resolução do TSE permite a utilização das camisas para quem estiver trabalhando na campanha com o nome do candidato. E o texto legal diz que cinge-se ao nome... Mas isso na campanha, agora... Na campanha. Agora não é permitido esse tipo de utilização desse tipo de material. É porque é uma linha muito tênue, né, Maria Paula? Eu acho que a linha mais importante da gente marcar agora e esclarecer a população é quando começa a campanha oficialmente, é dia 16 de agosto. Agora, essa coisa que eu estava falando de tentar burlar, Lauro, que era, por exemplo, o cara bota o nome dele numa camisa de time de futebol, a pelada do campo lá da várzea. É uma questão sempre de interpretação. Eu busco orientar os meus clientes para não cometerem nenhum tipo de ilegalidade ou que venha a ser entendido como ilegalidade. A doutora Maria Paula é juíza da fiscalização, então ela tem poder de polícia no caso de omissão da lei
Então, esse é o tipo de precedente que eu não gosto de orientar os meus candidatos nesse sentido. O que se comenta, muitos candidatos dizem o seguinte, depende da punição. O que não inviabiliza a candidatura, podemos fazer. Multa, tudo bem, multa se paga. Quer dizer, então acaba compensando isso, o crime compensa, tem essa medição nesse sentido? Na verdade, em cada ilícito eleitoral praticado, a multa, em regra, vai sendo majorada. Mas em sendo um candidato que comete inúmeras irregularidades, pode ser considerado futuramente um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, ou mesmo captação ilícita de sufrágio. Aí vai depender da interpretação do Ministério Público e vai a julgamento pela Justiça Eleitoral. Então não vale a pena arriscar, né? Ele pode sempre acabar correndo o risco de perder o mandato. O né? que é apenas uma multa, para quem tem muito dinheiro, né? E não se importa com isso, pode virar uma consequência pior, né, Maria Paula? A arrecadação agora. Como é que as empresas não podem mais colaborar, não podem mais fazer doações de campanha? As doações são só de pessoas físicas. O quanto cada pessoa pode doar? Como é isso? As resoluções também cuidam do limite máximo de doação por cada pessoa física, mas o mais importante que eu acho que as resoluções introduziram é a rastreabilidade de quem doou. E quanto a isso, o TRE aqui do Rio de Janeiro está lançando um programa muito interessante, que é antecipar a prestação de contas. Como as resoluções hoje em dia, a atual em vigor, obriga que qualquer material de propaganda seja passível de identificação, eu vou conseguir identificar. É obrigatório constar o CPF de quem mandou fazer e o CPF ou CNPJ de quem executou, realizou a impressão do banner, do santinho, qualquer material. E com isso é possível rastrear quanto foi gasto a título de propaganda e antecipar a prestação de contas. Então é um projeto muito interessante que está se fazendo parceria com a equipe da prestação de contas. Ou seja, nós da propaganda identificamos e já remetemos o material pessoal da prestação de contas para que, ao final, quando esse candidato for considerado candidato efetivo, já tenhamos uma condição de avaliar se ele usou de abuso econômico ou de poder político ou não. Então, acho que é um projeto que tem tudo para realmente ser muito exitoso. Agora, Mônica, desculpa interromper, mas nesse aspecto quanto às doações, eu acho que é um programa destinado ao público. Eu acho legal que tem um trecho da lei que fala que é vedada a doação por pessoas jurídicas, por concessionários e permissionários também de serviço público. E aí você para e pensa, quem são os permissionários de serviço público? Vou te dar um exemplo básico. Taxista, dono de banca de jornal, é o cara que tem uma banca na esquina, que tem uma licença pública. Esses são os exemplos de permissionários. Então, o meu tio é taxista, ele pode me doar? Não, é uma doação ilegal. Tem que ficar de olho atento nessa questão. É pessoa física, mas não pode... A pessoa física pode doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior. Isso quer dizer o seguinte, se a pessoa ganhou 100 mil reais, ela pode doar até 10 mil reais para a campanha, se tiver aquele dinheiro em conta. Mas tem uma questão aí que é importante. Se a pessoa, doutor, a minha avó tem 1 milhão guardado, ano passado ela não teve nenhum tipo de rendimento e ela quer doar. Ela não pode doar. A lei fala em rendimento bruto do ano anterior. A pessoa que tem 1 milhão em patrimônio não pode doar. Então tem algumas nuances que é sempre importante. Hoje, infelizmente ou felizmente, quem quer ser candidato, obrigatoriamente, antes de sair pedindo voto ou escolhendo partido, tem que ter um advogado e um contador especializado na área. O contador, eu brinco que o contador é o verdadeiro dono da campanha, na verdade. O advogado acaba tendo um papel importante, é um compliance, mas o contador, esse dia a dia do contador é muito importante para a campanha eleitoral. E essas doações de empresas, por que elas foram proibidas? Qual é a ideia aí? Essa restrição da legislação posterior foi uma consequência da Operação Lava Jato, que identificou verdadeiros setores das empresas destinados ao pagamento, a financiamento de campanha, seja caixa 2, propina, enfim.
E o financiamento público? Bom, temos bastante dinheiro agora para isso, né? E aí a distribuição da receita deve ser devidamente comprovada pelos partidos políticos. Esse é o grande desafio. Pois porque, tanto pelos partidos quanto pelos candidatos. Porque eu entendo, não sei se a doutora Maria Paula também nesse sentido, que estamos falando de dinheiro público. Em sendo dinheiro público, cabe a responsabilidade civil e criminal. Para mim, se você gasta de maneira errada um dinheiro do fundo eleitoral, você implica numa improbidade administrativa. Com certeza. Existem inúmeros inquéritos já da eleição passada sobre isso. A Polícia Federal vem acompanhando e vem ouvindo muita gente. Nós que estamos nesse dia a dia da Justiça Eleitoral, nós sabemos disso, mas eu ainda não vi um caso ainda de improbidade nesse sentido, pelo menos aqui no Rio, mas eu entendo ser uma improbidade. Inclusive, com esse dinheiro público, o financiamento público e as cotas partidárias, uma injustiça que se tenta corrigir é que uma cota desse dinheiro, obrigatoriamente, tem que ser gasta em candidaturas femininas, né, Maria Paula? Sim. E o incrível que pareça é que já temos algumas denúncias recebidas pelo TRE, no sentido de que há uma certa burla dos partidos políticos a isso. Há uma criação de candidatas laranja, que figuram apenas para inglês ver, se me permite, a linguagem mais popular, e que, na verdade, não recebe qualquer destinação, ou se receber, recebe muito menor do que os candidatos masculinos. Pois essa era a pergunta que eu ia fazer na sequência. Então, quanto do dinheiro tem que ser gasto com as candidatas mulheres? 30%? Isso. Pelo menos isso, né? Agora, o TRE está de olho, então, nisso? Estamos de olho, estamos acompanhando, e o nosso principal aliado é a própria mulher, que é capaz de denunciar. E nós temos, o tribunal disponibiliza no seu site duas ferramentas para denúncia, que é o Pardal, que é cedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o E-Denúncia também, que está lá na página do tribunal. E recentemente fizemos parceria com o Disque Denúncia, para facilitar ainda mais o acesso das pessoas à possibilidade de fazer denúncias. E a mulher candidata que se sentir lesada, que etapas ela tem? Como é que ela faz valer os seus direitos? E além dessa cota, quais são os direitos que ela tem? Como é que ela deve se comportar, a mulher candidata? Bem, eu acho que ela tem que primeiro exigir. Dentro do seu interna corporis, né, do seu partido, tem que fazer valer os seus direitos. E ela conhece seus direitos, ela sabe quanto ela tem direito a receber a título do fundo partidário. E não sendo possível o diálogo no próprio partido, a alternativa que lhe resta é denunciar às autoridades competentes, porque isso é flagrantemente um ilícito eleitoral, não é? Você falou que a campanha propriamente dita, começa dia 16 de agosto. Uhum. Mas nós vamos ter as convenções partidárias. Quando é que começa o período de convenções partidárias? Olha, a data já se aproxima, né? E nas convenções, o que prevalece pela resolução 23.610 do TCE, nas convenções é liberdade de manifestação, liberdade de reunião. Então, é um momento em que os candidatos podem falar dos seus projetos, podem apresentar suas propostas, podem pedir voto? Ainda não. Nas convenções ainda Mas não. eles podem manifestar internamente no partido o seu desejo, colocar faixas dentro da convenção partidária, colocar faixa, camisa, o que eles acharem importante dentro desse núcleo da convenção partidária. Esse negócio de faixa é uma coisa que candidato também gosta muito, tanto candidato quanto político com mandato, né? Gosta, outdoor, né? É uma forma de promover, né? O outdoor é proibido. Independentemente mas de a ter faixa, voto obrigado por essa obra, fulano... Sim, né? Nessa perspectiva o TRE atua muito bem. Eu já recebi, não recentemente, mas em outras eleições, muitas notificações sobre isso. É uma prática que é bem combatida pela Justiça Eleitoral.
O processo eleitoral, ele permite a renovação? Ele é amigo da renovação ou ele é feito sob medida para quem tem mandato renovar seus mandatos? Porque, por exemplo, quem já tem mandato pode fazer prestação de contas, que não deixa de ser uma propaganda, né? Sinceramente, Mônica, na verdade, com as redes sociais isso ficou um pouco discutível. Claro que quem tem o mandato acaba tendo uma maior visibilidade, acaba tendo o aparato das próprias estruturas de gabinete, enfim, acaba a visibilidade pela mídia, mas não exatamente. A lei não veda que não só parlamentares ou quem esteja no mandato pode fazer prestação de contas. Você, se tem algum tipo de trabalho relevante, se você já ocupou algum cargo antigamente, você pode fazer uma prestação de contas, você pode informar quem você é. Você não pode, nesse período da pré-campanha, pedir votos. Mas a lei eleitoral busca, nada obstante, tenha na lei que os parlamentares possam fazer as prestações de contas, a lei eleitoral sempre busca uma isonomia. Então, cabe também a pessoa que nunca teve o mandato, nunca exerceu o mandato ou nunca foi candidata, ela pode sim fazer um material, explicar o seu histórico, dizer do que vem, posicionamento político sobre determinados temas. Não há impedimento legal para isso. E sobre essa questão da renovação, Maria Paula? Eu acho que a nossa democracia ainda é muito jovem, se comparado a outros países, né? Ainda é muito jovem. Ainda temos que crescer muito. Jovem vem sofrendo abalos, né? Sim, e eu acho que nós temos sempre que crescer em termos de participação. Ainda que tímida, as inovações, elas vêm acontecendo. E acho que é positivo nós termos novos nomes, novas caras, para tentar mudar esse paradigma de que na história do Brasil era assim, né? Sim. A política se passava de pai para filho, era quase uma coisa hereditária, né? Então nós temos que insistir, ser resilientes, insistir para que um dia a gente consiga alcançar uma democracia que a gente chama de uma democracia plena. Eu gostei da parte do jovem, porque eu nasci junto com a Constituição, então 33 anos eu vou ser a parte tirando do onda com a gente, olha só. Tá, Laura? Agora, tem muita gente descrente da política, né? Que não quero participar, vou votar nulo, vou votar branco. O que acontece com o voto nulo e branco? É um desperdício de voto. Se eu posso fazer um resumo, é um desperdício de voto. Porque ele não vai servir como um protesto. Ele só vai, eventualmente, alimentar aquele que já está cheio de votos. É verdade. Ou vai ser o nulo é nulo, não serve para ninguém, e o branco é contabilizado para quem mais... O branco vai para a maioria? Não tem essa conta, porque, na verdade, o branco é quando o cara decide votar em branco. Ele vai lá e aperta a tecla branco. O nulo é quando o cara erra o voto. E hoje... na nossa democracia, nosso sistema eleitoral... Quem vota nulo é considerado que errou. Os dois têm a mesma destinação. Nenhum dos dois são contados para fim de validação de eleição, porque vigora o princípio da verdade, dos votos válidos, de forma absoluta. Então, na verdade, tira-se eles da conta e para você dizer quem foi eleito ou não, só utilizam-se os votos válidos. E o voto para deputado? Porque tem muita gente que diz, eu não gosto de partido, só gosto de votar na pessoa. Mas vai estar votando no partido também, né? Sim, acaba que os 2 primeiros dígitos são do partido, e aí depois você vota, escolhe o seu candidato dentro daquela agremiação. Mas o voto não deixa de ser para o partido. É uma bancada, depois vai ter uma representatividade no parlamento. Sim, o voto é no partido. E pode ser que seu candidato não alcance o número mínimo de votos. Sim. E aí, se o seu candidato... Aí o seu voto vai para outro. Vai para eleger... Vai eleger um outro candidato do partido ou da federação de partidos, né? E acontece o contrário também. Muita gente vota só no partido. Por ideologia. E é possível, E é possível. A pessoa, por ideologia, válido, chega lá, em vez de escolher cinco números para deputado estadual, ela vai escolher os 2 primeiros, só o da agremiação, vota e é válido. Para finalidade, para fins de conta, vale. Mas as pessoas que votam no candidato, é isso que eu queria explicar direitinho, eu queria explicar assim de uma forma bem didática. O voto vai primeiro para o partido. Sim. E aí,
o partido teve um número X de votos, aí vão lá na lista, quem são os número X de votos, dá para eleger 5 candidatos. Aí vai lá na lista, dentre os mais quem votados. são os 5 mais votados? Fulano, fulano, fulano. Por isso que você disse, o voto da pessoa pode não ir para Não ir para o seu candidato. não vai para o seu candidato, mas certamente vai para o partido do seu candidato. Vai para a legenda. Então não elege o seu candidato, mas elege o outro candidato do mesmo partido. Por isso é importante esse voto ideológico que você falou, né? É cada vez mais importante. Eu acho que com essa questão, brincadeiras à parte, com a democracia cada vez mais amadurecendo, eu acho que é uma tendência a questão do voto ideológico no Brasil. Então... Aqui eu posso fazer um parênteses, só Pode. a título de curiosidade. Claro. Vários países usam esse tipo de metodologia para a eleição. Portugal, por exemplo, você não vota no candidato, é só na sigla do partido. A gente falou também aqui do voto e primeiro para o partido, mas antes tinham as coligações, né? Um partido juntava com o outro para eleger os deputados. Aí tinha deputados de coligações com... Agora não tem mais coligação. O que muda e como é que fica dessa maneira, sem coligação para deputado? Que a coligação para governador ainda tem, para presidente também. Mas para deputado, não. Aí vão ser os votos do partido, né? Aí só fica os votos do partido. Isso. Ou da federação. Ou da federação, que caso. agora foi... Na verdade, a federação veio, não é uma modificação, talvez seja uma evolução da legislação. Porque quando proibiu-se as coligações, os partidos passaram a concorrer sozinhos. E agora, com a nova alteração da legislação em 2021, criou-se o Instituto da Federação. O que é a federação? Federação nós vamos falar no próximo bloco. E no próximo bloco também a polêmica das urnas eletrônicas. Ser ou não ser? Eis a questão. E você pode ajudar a fiscalização eleitoral. Como denunciar irregularidades? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com a juíza coordenadora da fiscalização da propaganda eleitoral, Maria Paula Gouveia Galhardo, e com o advogado eleitoral, Lauro Raba. Maria Paula, como vai funcionar a fiscalização? Qual é a equipe de vocês? Tem equipe para tudo? É candidato para caramba, né? Verdade. Quantos candidatos vão ser esse ano? É por isso que a presidência do TRE atual, sob a coordenação do desembargador Elton Leme, criou uma coordenação de fiscalização da propaganda. Por quê? Porque a justiça eleitoral é considerada a justiça com mais capilaridade, porque ela tem que estar onde está o eleitor. E se isso é assim, é óbvio que uma pessoa só não vai conseguir dar conta de cobrir todo o Estado. Não é por outro motivo que eu conto com o apoio de 49 colegas em cada uma das regiões do Estado para fazer comigo essa atividade da fiscalização da propaganda. Além Mas deles, são 92 municípios, né? Vamos votar para presidente, para governador, para senador, para deputado federal ou deputada, para deputado estadual ou deputada, senador ou senadora, governador ou governadora, presidente ou presidenta. por isso que além dos juízes, nós temos os promotores eleitorais, fiscais da propaganda também, em igual número, equipe do próprio TRE, que é disponibilizada para esse fim, e temos também os requisitados, que são as autoridades mais executivas, né, em matéria de propaganda, o pessoal de apoio, que é a Polícia Militar, para ajudar a retirar propaganda. Então, é muita gente que colabora nesse processo. Isso no processo todo. E quando chega no dia da eleição? No dia da eleição, então, é uma loucura, né? É uma loucura. Desde a panfletagem, a famosa boca de urna, até a compra de votos mais efetiva, né? Exatamente. No dia da eleição, o trabalho da propaganda ganha mais ajudantes, porque cada juiz de cada zona eleitoral, existe um juiz para cada zona eleitoral, participa desse processo de controle e inibição da prática de boca de urna. Então, aí, no dia da eleição, nós temos mais aliados para combater esse mal. E o que é considerado boca de urna?
a entrega de santinhos no local da votação ou nas proximidades do local de votação. A quantos metros? E, na verdade, é proibido qualquer tipo de assédio ao eleitor no dia da eleição. E acho que o trabalho da fiscalização Perto começa na questão dos tapetes, aqueles tapetes que se fazem, que hoje em dia é uma ilegalidade. Com o avanço da legislação eleitoral, é tido como uma ilegalidade. Ou seja, para burlar isso, os candidatos chegam na madrugada. Chegam na madrugada, jogam os santinhos. Isso que o Lauro está falando é chamado na Justiça Eleitoral pela resolução de derrame de propaganda. E é considerada uma penalidade tão grave, uma ilicitude tão grave, que independentemente de notificação do candidato, está ele lá identificado, ele vai ser responsabilizado. Ah, tá. Independente de ter ele distribuído ou não. Não, Tá lá ele pode dizer, não, eu nem sabia, não sabia disso. Pô. Eu costumo dizer para os meus clientes que a campanha eleitoral é uma empresa que funciona por um prazo determinado. Tudo que é feito em benefício do candidato é respondido por essa empresa. Qual que é a empresa? Mônica Ramos, candidata a deputada tal, CNPJ tal. E todos os atos praticados são respondidos pelo candidato. Vou te dar um exemplo clássico. Minha tia faz lembrancinha e botou lá o meu santinho, quer ajudar, não sabia de nada. Isso é uma ilegalidade. Todo material de propaganda deve ter CNPJ, tiragem, deve ser pago por dentro da conta de campanha, com transferência eletrônica, tudo certinho. Então, acho que mais uma vez, em sendo um programa para o público e para as pessoas que pretendem ser candidatos a primeira vez, eu acho que é importante ter isso em mente. É uma coisa que eu sempre falo nas palestras ou no treinamento que a gente dá para os candidatos. E federação partidária? A gente estava falando no outro bloco da federação partidária. Eu te interrompi para chamar... O que é a federação partidária? Proibiu-se as coligações. Os partidos passaram a depender somente dos seus votos em legenda. Uhum. Então, o legislador criou a federação partidária, onde 2 ou mais partidos que têm a mesma ideologia podem se unir em federação para disputar o pleito. Isso vai ser o primeiro pleito da federação esse ano. Só que, ao contrário da coligação, que era uma coisa um pouco arcaica, talvez uma maneira os partidos se usavam naquele momento, a federação acompanha o mandato. Então, vou te dar um exemplo. O PT, o PCdoB e o PV foram homologados como uma federação partidária pela Justiça Eleitoral recentemente. Esses partidos vão carregar esse nome de federação durante o mandato. Vai ter lá a bancada da federação, não vai ser mais a bancada individual do partido. Eles vão responder os atos dentro do parlamento em federação. E vão ter que ter a fidelidade à federação. À federação. Então, é um negócio que vai acompanhar os próximos 4 anos, né? O mandato, exatamente. E como eu falei também na passagem do bloco, chamando esse bloco, cada cidadão pode ser fiscal também, né, Maria Paula? Com certeza. E deve ser fiscal, deve né? Ser fiscal. Porque não há equipe no TRE que dê conta de um estado com 92 municípios e tantas zonas eleitorais, tantos candidatos. Por isso que eu falei que é importante a gente explicar aqui o que pode, o que não pode e como é que esse cidadão pode ser um fiscal também, pode ajudar na fiscalização. É excelente a sua observação. Realmente, sem a contribuição da população, do eleitor que está na ponta, que está na vizinhança, percebendo os movimentos, a gente não consegue trabalhar na plenitude. É por isso que, volto a falar, que nós temos 3 meios, 3 ferramentas de denúncia. Todas essas denúncias são recebidas e analisadas e tratadas, ou seja, a gente vai lá verificar se realmente tem alguma coisa de irregular e, portanto, o cidadão pode se valer. Vou só repetir para ficar bem marcado. O e-denúncia, que está no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Pardal, que em breve estará. A única diferença entre os dois é que o Pardal vai se transformar, para justamente aquelas hipóteses em que se transforma em crime posteriormente. O que é o Pardal? Nada mais é do que uma ferramenta, é como se fosse um software para fazer a denúncia, só que é possível depois se transformar em processo judicial. Quando é uma denúncia que já se aponta indícios de materialidade, de práticas ilegais e possivelmente crime, já vira processo.
Qual é a diferença do pardal para outra denúncia? O e-denúncia não vira processo. A gente trata como se fosse um processo administrativo. Virando o processo, nós temos que criar um processo e instruir com todo o material que veio dessa ferramenta, que é uma ferramenta antiga. O pardal já é uma evolução. O e-denúncia 2.0, o e-denúncia 2.0. O e-denúncia já é bem eficaz, né? Eu acho que o trabalho fica por conta da equipe da fiscalização, mas para o eleitor é realmente eficaz. Tem retorno, tem resposta, o candidato realmente é notificado, é rápido. Então já é um instrumento bacana. Temos agora também a parceria com o Disque Denúncia para ampliar. Ótimo. O Disque Denúncia também vai receber denúncias eleitorais. De irregularidades eleitorais. Propaganda eleitoral, sim. Muito interessante. E não sei se é interessante marcar o que não pode ser feito. Lógico. Pode falar? Claro. Então, pela resolução, não pode propaganda paga no rádio, televisão, jornal, não pode. Para isso existe o horário eleitoral gratuito. Não pode divulgar as prévias, justamente porque a gente já viu aqui, a partir das suas perguntas, que na prévia prevalece uma liberdade total, então não é possível divulgar as prévias, não é possível. Como assim divulgar as prévias? Transmitir, ao mesmo tempo que está acontecendo, transmitir as prévias. Prévias ou convenções? As prévias e as convenções não podem ser transmitidas. E também não pode carro de som a 200 metros, esse eu sei que tem 200 metros. 200 metros de sede do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, escola, hospital. Existem lugares que são isolados dessa perturbação que, naturalmente, uma campanha eleitoral pode provocar. Não é possível a realização de showmício, nem live-mício, não é mais permitido. Não é possível propaganda eleitoral 48 horas antes do dia da eleição e 24 horas depois, salvo a gratuita. Não é possível a utilização de poder econômico, ou seja, quando alguém perceber a injeção de muito dinheiro numa campanha ou num candidato, desconfia e denuncia para o TRE, que nós vamos investigar. E também não é possível as fake news, né, que todo mundo já sabe o que é, divulgar inverdades, sabendo que o conteúdo é falso, distorcer a realidade e divulgá-la. Isso é fortemente coibido. Também é fortemente coibido e proibido discurso de ódio. Os especialistas, os cientistas políticos, os comentaristas políticos têm dito que é esperada uma eleição muito suja, digamos assim, cheia de fake news, de mentiras, de boatos, enfim. Como lidar com uma eleição como essa? Você como advogado e você como fiscal das eleições. Bom, já que você me escalou para falar primeiro, vou te falar uma coisa só. A nós, advogados, cabe basicamente orientar para que os nossos candidatos respeitem a legislação, não desabonem a conduta de ninguém, ainda mais com fatos inverídicos. E quando acontece com um cliente nosso, nos cabe ajuizar uma representação para suspensão e identificação do responsável. Cabe ao juiz da fiscalização acionar os órgãos. Acho que o TRE cada vez mais tem convênios ou tem parcerias com Facebook, WhatsApp, até Telegram, no combate dessas fake news e é realmente muito eficaz. E é muito bom saber que esse instrumento pardal, doutora, vem até otimizando o e-denúncia, os sistemas da Justiça Eleitoral, porque acho que a gente vai viver realmente a eleição mais polarizada dos últimos anos. Né? E a polêmica agora é a segurança das urnas eletrônicas, uma coisa que a gente nunca imaginou que ia ser, mas tudo pode ser questionado, né? É verdade. Um processo que já está há tantos anos. Há tantos anos certo, e que é exemplo até, né, para outros países. Tem algo que é maduro na nossa democracia, é isso, né? Eu acho surreal questionar isso a essa altura do campeonato. Bem, o que eu posso dizer, até porque já participei de vários processos eleitorais, é que a urna é segura. A urna
para a população poder compreender, nada mais é, ela chega para nós vazia, como se fosse um telefone sem chip. E nós cuidamos de... Todos os juízes eleitorais fazem o processo de inseminação dos dados na urna. O que é isso? Isso é uma solenidade, é um momento tão importante que é uma solenidade. Conta com a presença de pelo menos 2 juízes, promotores, quaisquer pessoas de partido, qualquer cidadão pode participar, porque mostramos para essas pessoas que estão presentes à solenidade que a urna não tem nada, ela veio vazia. Mostramos que recebemos o chip, que é o flashcard, e mostramos todo o processo de introdução desse chip, que só tem os dados dos candidatos que vão disputar, e mostramos também, nesse processo, a impressão do primeiro boleto da urna, que a gente chama de zerésima. Mostrando que não existe qualquer voto lançado naquela urna. E distribuímos cópias para as pessoas acompanharem. Então, há uma publicidade absurda desse processo. E a mesma coisa acontece no dia das eleições. Quando encerra as eleições, às 17 horas, nós tiramos o chip, o flashcard, na verdade, da urna, ou melhor, antes disso, imprimimos. O que aconteceu aqui hoje? Imprimimos. Aí a urna vai imprimir o que a gente chama de BU, Boletim de Urna. E ali estarão grifados todos os votos que foram lançados naquela urna. E aí, quem quiser pode comparar. Nós também distribuímos cópias do BU. Quem quiser pode comparar, fazer a sua votação paralela, pode auditar, pode fazer o que quiser. Portanto, não há como duvidar da segurança das urnas. As urnas são seguras. Todo o processo é muito cuidadoso, muito sério. Eu acho que seria um retrocesso voltar atrás em relação a isso. Acho Pelo que contrário, né? O voto de papel é que dava margem. E o voto de papel dá margem, o possível recibo que se discute dá margem. Vou te dar um exemplo. No Rio de Janeiro hoje, querendo ou não, nós vivemos numa cidade que 1/3 dela é conflagrado. Por milícia, por tráfico. Imagina um recibo de voto. Como que esses caras vão controlar o pleito eleitoral? É verdade. As pessoas deviam se atentar a isso antes de discutirem a legitimidade ou não das urnas. As urnas são seguras. Os órgãos de controle estão de olho. Não tem sentido se voltar em relação a isso. Bom, esse é o meu posicionamento. Que o voto é secreto está dito na Constituição. Aí você vai sair com o recibo. Justamente para que você tenha a inviolabilidade da sua manifestação. É um constrangimento. A gente brinca que a coisa mais difícil no mundo é você conseguir um voto. Sabe por quê? Você, Mônica Ramos, você, seu marido, sua filha, enfim. Aí você vira para um determinado candidato e fala assim, olha, lá em casa são 3 votos seus. Mentira, você não consegue controlar o voto da sua filha. É verdade. Você não consegue controlar o voto do seu marido. Cara, eu convivo muito com candidatos e às vezes eu vejo assim, a decepção de determinados deputados, de determinados vereadores, falam, rapaz, a minha neta não vai votar no meu prefeito que eu escolhi por conta de questão ideológica. Eu não posso controlar isso. Agora você imagina a pessoa sair com um recibo de voto. Bom, eu me posiciono completamente contra, mas quem sou eu nessa Vai sofrer história? Retaliações, né? Possivelmente. No próximo bloco, uma mulher à frente da fiscalização eleitoral. Isso significa fiscalização mais rigorosa? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a juíza coordenadora da fiscalização eleitoral, Maria Paula Gouveia Galhardo, e com o advogado eleitoral, Lauro Raba. Maria Paula, uma juíza, uma mulher à frente da fiscalização, coordenando a fiscalização eleitoral. Vai ser muito dura essa fiscalização? Vai ser dura. Vai ser dura. Porque a mulher é danada, né? É. Nós, né? Tem que ser, né? Tem que esperar, viu, doutor? Mulher quando cisma de ser, quando é boa, é um complicado. É muito mais inteligente do que o homem. Sinceramente, eu tenho essa visão. Pelo menos com as mulheres que eu convivo no meu trabalho, porque mulher é muito mais detalhista.
judiciário costumava ser muito machista, ainda é? Eu acho que ainda tem um predomínio de homens, especialmente nas estruturas de poder. Eu não estou falando só de predomínio de homem, eu estou falando de práticas machistas. Eu acho que já melhorou muito. Acho que já melhorou muito. Já melhorou muito. É óbvio que a gente tem sempre que evoluir, crescer, mas é uma estrutura tradicionalmente composta por homens, em sua maioria, mas eu vejo com bons olhos o futuro. Entre os advogados, mulheres já são maioria. Na OAB sim, não? Na OAB, sim. No judiciário, ainda não. No judiciário, ainda não. Ainda não. E, por incrível que pareça, fiquei até surpresa. Nos últimos concursos, passavam mais mulheres do que homens. Desse último, passou mais homens que mulheres. Lauro, você acaba de ser nomeado, falando em OAB, né? Acaba de ser nomeado presidente de uma comissão da OAB que vai no acompanhamento da arbitragem, regulação de concessões, PPPs, entidades do terceiro setor e prestadores de serviços públicos. É tanta coisa que eu tive que ler, né? Porque não dá nem para... Agora, com tanto problema que a gente está tendo, com Supervia, BRT, abastecimento de água, ônibus, essa vai ser uma comissão do balacobaco, né? Na verdade, essa comissão foi criada pela OAB, e até é importante agradecer ao presidente Luciano, também ao procurador Fábio Nogueira, que eu acho que a OAB está cada vez mais se inteirando desses assuntos, dos novos investimentos que estão sendo feitos no Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu falei da idade, eu falei que eu recebi essa nomeação com muito orgulho e nós vamos buscar, através da OAB, ser um canal de comunicação entre os órgãos e os prestadores de serviço, entre as concessões, entre as PPPs, que eu acho que falta tanto, na verdade, falta uma melhor integração entre os poderes concedentes e os prestadores de serviço. Essa é a ideia da OAB. Mas geralmente são problemas de investimento, né? De falta de investimento, de várias burlas, né? Mônica, na verdade, às vezes nós temos o hábito de achar que os concessionários, os prestadores de serviço público, eles estão sempre em vantagem, quando na verdade às vezes eles ficam à mercê de uma pessoa física que não simpatiza com a causa, por exemplo. Que está lá o chefe do poder regulador, não simpatiza com o serviço prestado, mas ele na física, a população adora, por exemplo, e existe muito esses casos. E, na verdade, fica refém. Então, a OAB vai buscar, na verdade, uma melhor interlocução. Não é o caso desses serviços que eu estou falando. Não, né? Esses serviços não. Supervia, BRT... Não, concordo. Acho que tudo deve ser ajustado, tudo tem que ser melhorado. Então, a OAB vai trazer esses temas para dentro da ordem para discutir da melhor forma. Você é especialista em direito público. Os políticos fazem mais besteira durante a campanha ou durante o mandato? Mônica, na minha visão, a campanha é um momento de mais tensão, porque ali discute, na verdade, o projeto político dessas pessoas, se discute o projeto político delas. Ao longo do mandato, ilícitos eleitorais não são praticados, não existe nem essa possibilidade. Mas o ordenador de despesa, determinada utilização de verbas da maneira equivocada, podem caracterizar a improbidade e aí vão para a doutora Paula. É isso que eu ia perguntar, Maria Paula, pelas ações que você tem recebido, a nossa política, qual é a avaliação que você faz da nossa política? Precisa melhorar? Os nossos gestores, né? Essa é uma pergunta delicada, né, Mônica? Mas, assim, eu sou uma pessoa que pensa que a gente sempre pode melhorar. E o Brasil é um país novo, tem muito a melhorar. Tem muito por onde melhorar, porque tem riquezas, tem muita coisa boa nesse país. Então, nós temos que sempre buscar o melhor. Eu acho que a população, o cidadão, tem que sempre escolher os melhores candidatos, aqueles que possam contribuir com esse projeto de futuro, de um país melhor. Agora, muitas ações também Muitas ações. Essas devia ser menos, né? Ou não? Eu acho que elas devem representar o quantitativo de erros e atos ímprobos praticados, né? Pois é. Não que seja menos. O ideal era que nós tivéssemos menos casos... Não tivesse menos fato gerador, né? Exatamente, exatamente.
e que as coisas também não precisassem ser resolvidas no judiciário, e sim no voto, como você falou, né? Exatamente. Falando em voto, você vem de uma família de políticos, né? Na verdade, eu brinco que eu praticamente nasci, não no direito eleitoral, mas eu nasci na política, né? Mas de uma forma muito mais provinciana e talvez um pouco mais romântica. Meu avô foi vereador em Angra quando o vereador não recebia nem salário. Na verdade, o vereador representava a população muito mais para ter afiliado na cidade do que qualquer outra coisa. E a gente... Para ter afiliado. E aí tem uma... Juiz também, Não, acontece. Não, ninguém me procura para ser madrinha. Ninguém gosta de juiz. Não. Meu avô tinha uns 10 afiliados, meu pai tem uns 8. Meu pai foi vereador em Angra também. Angra Médico dos Reis. também tem muito afiliado. Muitas pessoas têm essa tendência, né? E o meu avô era uma espécie de uma caricatura. O pessoal lá em Angra diz que ele, nos debates que existiam lá, teve uma vez que um vereador que era oposição a ele falou que falta investimento na cidade. Nós aqui temos uma Bahia privilegiada. Eu, por exemplo, essa semana eu pesquei uma garopa de 100 quilos. Aí o meu avô pediu uma parte e falou assim, rapaz, nessa mesma semana eu peguei um lampião aceso. Aí o pessoal olhou para ele, seu Zé Elias, por que o senhor está contando mentira? Diminui o tamanho da sua garopa porque eu apago o meu lampião. Então tem essa lenda na cidade, assim, é bem bacana. Eu vim desse contexto. Quando eu me formei, antes de eu me formar, na verdade, em 2011, eu já estagiava num escritório de direito eleitoral, que é bem bacana, tive bons professores. E depois em diante, já formado, a partir de 2012, então, passei a... o eleitoral foi quase que natural na sua vida. Foi uma coisa bem natural. E para você, Maria Paula? O eleitoral foi natural também? Não, a justiça é uma coisa estranha à minha família. Minha família é toda de médicos. Eu brinco que eu fui fazer direito de malcriação. Porque minha mãe, meu pai queriam que eu fosse médica, pediatra, de qualquer maneira. Eu não quero essa responsabilidade, não. A responsabilidade é maior agora. Né? Agora pronto. E o meu pai ainda vivo brincava comigo. Você fugiu tanto da medicina que agora está trabalhando com esse negócio aí de coordenação de saúde, dos medicamentos. Pois é, e como é que foi esse trabalho? Foi duro. Não foi fácil, né? Não, mas... A coordenação do Comitê Executivo do Conselho Nacional de Justiça, da CNJ, por monitoramento da resolução das demandas de assistência à saúde. Também é outro nome. Mas... Enfim, a gente tem carência de tudo, né? As pessoas têm carência de tudo. E acaba que as demandas reprimidas na sociedade, felizmente, por construção da nossa Constituição, as pessoas vão procurar quem? A justiça. Sim. Então, nosso dia a dia com essas questões de internação, fornecimento de medicamento é muito dramático, né? Porque você está lidando com vidas e muitas vezes não há tempo para salvar as vidas. Você não consegue uma vaga de hospital para internar. Você não consegue uma vaga na UTI para internar. Então, é um drama, é um drama pessoal daquela família e, sem dúvida nenhuma, o juiz, o promotor, o defensor que estão envolvidos, os personagens que estão envolvidos acabam se comprometendo também, porque é muito um dolorido. importante serviço que vocês prestam, né? Brasileiro tem uma lenda urbana de que brasileiro não sabe votar. O que vocês acham disso? Brasileiro não sabe votar mesmo? Difícil responder isso, hein, Mônica? Eu acho que eu volto àquela minha afirmação de que eu acho que a gente está aprendendo. Está aprendendo e tem que votar. Tem que votar. Aliás, é que nem bicicleta, né? A gente só aprende fazendo. Então, a minha última pergunta, antes do ping-pong final. Que conselhos dariam aos eleitores? O meu conselho não podia ser outro que não confie nas urnas. Elas são seguras, vão votar com tranquilidade, com segurança, porque vai dar tudo certo. E denunciem qualquer irregularidade exatamente. em campanha. O meu conselho é para que votem. Exerçam a cidadania, é importante nesse processo de amadurecimento da nossa democracia. Sem dúvida, escolher um candidato, olhar a bandeira dele, olhar os projetos e votar. Votar branco e votar nulo, desperdício para o Brasil. Lugar que mais gosta no Rio?
Tem vários, né? Rio é uma cidade privilegiada, mas eu acho que eu escolheria a Barra da Tijuca. Eu gosto da Lagoa, sabia? Eu gosto de caminhar, correr em volta da Lagoa. Acho que aquilo ali, aquele ambiente, apesar do barulho, traz uma paz. Ele tá falando isso porque ele abandonou a gente. Ele morava na Barra e abandonou a gente. Agora eu sou da Zona Sul. Agora tá na Zona Sul. Paisagem mais bonita? Enseada de Botafogo. Ah, eu também acho. Sem dúvida. Adoro passar por ali. Não, uma você não pintura. fica copiando, não. Não, mas é um privilégio do carioca mesmo, todo dia trabalhar no centro e Não passar é? por aquilo ali. Aí passar por ali já dá um, Cara, é incrível. dá um negócio, Dá. né? Mar ou montanha? Mar. Pô, eu sou da Ilha Grande, cara. Pousada do Fiote. Não tem Meus mais. pais têm uma pousada na Ilha Grande. Que legal. Pratica algum esporte? Eu gosto de atividade física. Eu gosto de correr, corro lá na orla, eu gosto. Minha ídola, gostei. Eu gosto também. Eu tenho dado minhas corridas, musculação, Superstição, tem? tenho bolsa, Não bota bolsa não no boto chão. bolsa no Eu chão boto. e gravata verde para dar sorte para encontrar a Mônica Ramos. E você, Maria Paula? Superstição acho que eu não tenho, não. Ah, mas, passa assim, debaixo da escada? Poderia passar, mas evito. Aí não Mas tem... assim, um hábito é sempre rezar uma Ave Maria para proteção. É, um hábito bom. É um hábito bom. Eu tenho esse hábito. Uma figura que é a cara do Rio. Eu acho que o gentileza. Boa. Olha, é uma pergunta fácil. Rio de Janeiro que eu tô falando é estado, pode ser de Angra, tá? Fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Se eu falar Mônica Ramos, eu vou estar puxando seu saco. Então eu vou puxar pro nosso amigo querido Marinho. Eu acho que ele é uma figura que é a cara do Rio. Marinho Filipo. Jeitinho carioca, é qualidade ou defeito? Não necessariamente estamos falando do jeitinho brasileiro, né? É o carioca. Mas é a mesma coisa, é aquela malandragem, malemolência. Eu acho que consegue ser os dois, né? Porque numa medida certa, você precisa de um certo jogo de cintura para levar a vida. Então, nesse sentido, eu acho que é uma qualidade. No sentido de tirar vantagem, não. Temos que parar com essa prática, né? Concordo. Não passa uma semana sem. Terapia. Ginástica. Correr. Maior perrengue que já passou na profissão. Ih, foram muitos. Não dá para escolher um. Ah, não. Conta um. Meu Deus. Por favor. Vou deixar a doutora Maria Paula falar primeiro. Não, fala você logo. Eu uma vez voltando de Brasília, eu sou um pouco supersticioso, né? E tava chovendo muito. pouco, né? Brasília, o voo de volta é horrível, Cara, né? horrível. E aí deu um problema na minha cadeira. A pessoa anunciou, ó, passageiro do número tal não vai poder embarcar. Aí eu falei, pô, é um sinal, raio para todo lado, não vou embarcar. Vou esperar o próximo, vou dormir aqui, para mim tudo bem. Passou 5 minutos, ela falou, conseguimos consertar a sua cadeira. O senhor vai embarcar agora. Eu falei, de jeito nenhum. Mas nem que você me pague para entrar nesse avião. Eu não entrei. Fui embora no dia seguinte. Não fui. Em termos de eleição, o que me aconteceu uma vez foi um disparo acidental de um policial militar que estava fazendo a segurança de uma escola, que era local de votação, e foi uma loucura. Mas, graças a Deus, não houve feridos, mas foi... Imagino. Uma lembrança da infância. Praia de Araçatiba, em Angra dos Reis, sem dúvida. É um lugar que eu mais convivi. Fazia o que lá? Ah, jogava bola, ficava o dia inteiro no mar. Eu tinha um colete, eu lembro que eu tinha um colete daquele que ele ficava no final das férias, ele ficava desgastado, acabava a cor dele. Eu vivia no mar. Passava 3 meses no mar. Delícia. Era uma vida boa. Eu Pescava sinto muita garopa de falta. 100 quilos também? Não, eu não. O meu é com aquele... Ele pegava na mão. pegava na mão. Mas, cara, é uma vida que eu sinto muita falta. Confesso que, às vezes, dá muita vontade de voltar a morar em Angra. E você, Maria Paula? Lembrança da infância é sempre eu com os meus 6 irmãos. Nossa! Não importa o lugar, era sempre muito divertido. Um ídolo? Meu pai, por ser acho que um dos caras mais carinhosos que eu conheço. Eu tenho vários. Acho que nessa linha família, minha mãe. Um sonho? Do ponto de vista profissional, talvez um país mais unido depois das eleições. E como o Lauro, pessoa física,
hoje em dia, de certa forma, eu penso coisa muito mais simples, eu penso em ser feliz. Parece um pouco de, como se fala, está me fugindo a palavra, parece um pouco de utopia, mas no meu caso não. No meu caso, acho que ser feliz é importante. Eu acho que eu gostaria de deixar para minha filha, meus sobrinhos, um país melhor. Esse é um sonho. Eu vejo muito essa geração dos meus sobrinhos, minha filha, todos com a ideia fixa de morar em outro país. E eu não gostaria de ver o Brasil, aí você vê a ironia, meu pai era espanhol, meu pai falava assim pra gente, esse aqui é o melhor país do mundo, melhor país do mundo. E dá uma certa tristeza você ver esse movimento imigratório. Verdade. Dá muita tristeza. Mas está muito também pela falta, talvez, de perspectiva de futuro, sabe, Mônica? O pai da doutora, quando veio para o país, realmente era uma terra, talvez, mais promissora. Hoje em dia, o que a gente vê na geração mais nova, você pode ver que há um hábito maior de viajar, que não existia nas gerações anteriores, um hábito de comer fora. Por quê? É uma geração que come bem, viaja muito, mas não consegue construir patrimônio, porque qualquer apartamento em qualquer lugar fica um preço absurdo. Então a perspectiva fora acaba sendo melhor. Eu acho até que é um pouco da globalização também, né? Sim, tudo ficou mais perto, né? Tudo ficou mais possível para classe média, né? Claro. Porque para os pobres, para as pessoas menos favorecidas, nada disso e um país é possível, né? Mais igual, né? É uma desigualdade muito grande. Muito obrigada pela sua participação. Eu que tenho que agradecer, foi uma delícia. Uma delícia e espero ter podido ajudar. Que a nossa festa da democracia, que as nossas eleições sejam amplas, sejam seguras e transcorram na paz e na normalidade como deve ser. Muito obrigada, Lauro, pela sua participação também. Eu que agradeço, Mônica. Acho que para mim foi uma oportunidade bacana. Acabei conhecendo a doutora Maria Paula. Estar aqui com vocês é sempre bacana. Só tenho a agradecer. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!